questão é, independente da religião, independente na fé que você tem, não deixe que a tua fé, tá, prejudique a tua atenção em preservar a tua própria vida. Porque uma catástrofe natural não é um apocalipse, mas mata pessoas. E eu fiz alguns vídeos, inclusive, que deram boa relevância na plataforma. Eu tratei, um deles, inclusive, eu não fazia ideia de que teria uma ênfase tão grande dentro da plataforma. Eu gostaria que as pessoas entendessem, eu sempre falo isso, que eu não sou dono da razão. Qual que é a minha missão? Primeiro lugar, é tentar passar algo, fazer com que você aprenda algo, tá? Qual que é a segunda missão para mim? É fazer com que você reflita sobre aquilo que você está fazendo ou sobre o que você não está fazendo. E eu fiz um vídeo do canal questionando não, mas colocando em debate sobre a questão das pessoas num cenário hipotético, né? Quando eu falo hipotético, cenário hipotético, talvez dos piores cenários possíveis, que são até menos prováveis, né? Bem menos prováveis. E sobre a questão das pessoas falarem em fugir para o mato, ok? Tem gente que tem essa ideia, né? Inclusive nesse vídeo, para você que não viu, você pode assistir depois. Deu uma baita de uma relevância, comentário me xingando, comentário me elogiando. É comum para um vídeo que tem grande relevância, que tem grande alcance. Mas muita gente não entendeu a vibe. Não é a questão, não é só colocar a minha visão da minha realidade sobre o assunto. A questão é fazer as pessoas refletirem sobre se o que elas estão fazendo realmente faz sentido. Então, via muitas pessoas dizendo, inclusive mídias e blogs de preparação, tá? Falando sobre preparação. Qualquer coisa, a pessoa, eu fujo para o mato, fujo para uma área de mata e lá eu vou sobreviver. É bem hollywoodiano. E eu apresentei, porque canais falando de coisas interessantes que você pode, que é provável, que é vantagem você fazer, tem um monte. O que eu trouxe para as pessoas é justamente os contras para você colocar na balança. É você colocar os contras, sabe? Puxar o cara puxando de volta. Calma, filho, não voa, né? Puxar de volta. Porque às vezes o cara infla igual um balão, sem ter realmente noção do quão perigoso, dos riscos resistentes, né? E da realidade que pode rolar numa situação dessa. Então eu puxo o cara puxando de novo, tipo, opa, pensa melhor, tá? Sei que tem pessoas que têm habilidade o suficiente para isso. Tem pessoas que têm habilidade. Mas essas pessoas que têm habilidade, muitas vezes elas têm. Os seus familiares não têm, o que é uma desvantagem, tá? Quer dizer, é uma pessoa sobrevivendo por um grupo inteiro, que não pode colaborar muito porque não sabe se virar bem em determinados ambientes ou que vai sofrer nesses ambientes. E isso vai trazer um incômodo, uma dificuldade bem grande para a sobrevivência. E as pessoas, né, algumas ficaram bravas comigo. Mas viver na cidade também. Eu falei, tem os seus contras, tá? Dependendo disso, eu tô falando do cenário mais bosta possível, tá? Tem os seus contras, é natural, tá? Tem os seus contras. Sim, a cidade tem. O lugar cheio de pessoas é perigoso. Nos dias de hoje já é. Sem catástrofe já é. Imagina com, tá? Então já é perigoso sem, imagina com. Só que, porém, não é a pessoa correr para dentro de um lugar ermo e outra que mato tem dono também, como falei, depende da realidade da pessoa. Eu tenho áreas de mata aqui na minha região, na minha cidade, que são matas com dono, algumas são propriedade pública ainda, tá, da prefeitura, porque a maioria da área da minha cidade é rural, não é urbana. A cidade que eu vivo, ela é em maioria rural. Ok? Então tem mato pra caramba aqui. Tem muito mato, acreditem. Inclusive, para mim chegar em alguns lugares aqui para atravessar as divisas, eu teria que pegar um caminho de mato ou uma estrada. Se eu não quisesse pegar a estrada, eu teria que pegar um mato bem longo, tá? Para chegar, para atravessar. Então, como eu mencionei para as pessoas, inclusive, no vídeo eu falei, uma coisa é você querer viver num ambiente hostil, né? Selvagem. Não estou falando aqui de propriedade rural, que também eu fiz um vídeo e falei sobre. Tá? Já vamos bater nessa tecla também, que foi outro vídeo que eu cutuquei, eu falo, pega a agulha e meta embaixo da unha mesmo, que é para fazer a pessoa pensar. Refletir. Não estou dizendo que a pessoa está errada do planejamento dela, mas que talvez seja interessante ela refletir um pouco. Algumas pessoas se iludem por coisas que vêm.
Então a pessoa vê, eu sou produtor de conteúdo, eu vou lá e mostro um vídeo de preparação, tá, mas para mim a realidade talvez esteja dando certo. Para da pessoa, não, não vai dar. Então, existe um cuidado a se ter nesse sentido. Existe um cuidado a ser levado em conta. E nesse do mato eu via muitas pessoas, porque não, porque eu fujo pro mato, porque eu aconteço, porque eu faço. E, e eu falei nesse vídeo ainda, e falei, olha, para a pessoa que realmente tem conhecimento, sabe que não é fácil. Para quem sabe, não é fácil. Para quem não sabe, é pior ainda. E muitos concordaram comigo. Muitas pessoas que gostam desse ambiente pensam em preparação dentro desse ambiente. As pessoas falam, não, é perrengue mesmo. Para quem não sabe, vai se lascar. Para quem sabe, já vai se lascar. Para quem não sabe, é pior. Então, essa situação de fuga para a selva, porque quando a gente fala em selva, gente, nós estamos falando de mata virgem, né? Ou um local de mata que não tem nenhuma estrutura para te dar conforto, ao contrário de viver num local já preparado para receber pessoas, tá? Eu já tive experiências assim. Então as pessoas, o que que você sabe? Cara, eu já tive muita experiência nessa vida, inclusive sobre área rural, sobre adquirir uma propriedade e quebrar a cara, né? E ver que a realidade é bem diferente daquilo que se imagina. Com muitas pessoas, eu tinha na minha cabeça assim: não, quando eu me aposentar, eu vou arrumar uma chácara para mim descansar. Quem mora em chácara não descansa, tá? Não descansa. Aí até alguns comentaram, colocaram, não, mas isso se você quiser num padrão europeu lá, bonitinha, chácara. Cara, mas se for pra você viver no meio do mato, mato mesmo, e não nem cuidar da propriedade que você tem, fica meio complicado. É literalmente, né? Não é nem questão europeia. Toda propriedade rural que você vai ver, a maioria delas tem um mínimo de trato, de cuidado que você tem que ter para manter essa propriedade bacana. Ou daqui a pouco o mato toma conta e você tá literalmente no meio do mato. Então, assim, existe um cuidado envolvido, existe um trabalho constante. Eu tenho parentes que têm chácara ainda, tá? Que vivem em chácara. E acredite, entendeu? É trabalho todo dia, tá? Muitas vezes não tem final de semana sem fazer nada, não tem final de semana de folga. Então, propriedade rural, ela exige um trabalho constante. Ainda assim, eu gostaria de ter um pedacinho de terra na área rural, gostaria, porque eu poderia fazer muitos projetos que eu não posso fazer na cidade. Porém, eu entendo que a área rural tem desvantagem, tá? Ela também tem suas desvantagens. Então, muitas pessoas brigaram comigo. Gente, não é absoluto. Eu coloco as questões, os contras, até falo, faz um vídeo falando sobre as desvantagens da área urbana. Eu vou fazer. Eu vou trazer isso. Inclusive, eu me comprometi. Eu falei, não, vou fazer. Já eu fiz um vídeo falando sobre fuga para o mato. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre permanecer na cidade, tá? As desvantagens. Só que uma das coisas que as pessoas, eu coloquei ali o cenário hipotético, talvez o pior cenário possível, tá? Que fizesse você se obrigar a ter que sair, né? Ou te desse a opção de sair e permanecer, mas que houvesse essas duas opções, né? Um cenário complicado que desse essas duas opções para você. Ao contrário de um cenário em que, não, eu sou obrigado a sair. Como eu falei, ainda assim, minha primeira opção não seria ir pro meio do nada, tá? As pessoas, muitos não entendem que, gente, cenários assim são muito raros de acontecer. É bem difícil de acontecer cenários assim, tá? É muito improvável, para dizer bem a realidade. Hoje, a maioria das catástrofes são catástrofes, no máximo, regionais. Então, você tem temporais, você tem inundações, você tem deslizamentos de terra, tá? Você tem, às vezes, problemas de seca, o que abala, por exemplo, para quem está na área rural, porque propriedade rural ela tem que dar lucro para se manter. Se a propriedade não se mantém, acaba-se a propriedade. Então, o cara que está ali vivendo daquela propriedade, o clima pode acabar com o negócio dele. E acabando com o negócio dele, a propriedade se torna um prejuízo, tá? Pode virar uma dívida. E automaticamente essa propriedade acabar se acabando ou tendo mesmo que ser vendida. Então, assim, tem situações e situações. A maioria delas que podem colocar a nossa vida em risco, elas não são situações de um apocalipse total, tá? Tem palavrinhas mágicas que a gente usa nos vídeos, gente, que faz a galera ficar de cabelo em pé, né? E acompanhar um conteúdo, ver um conteúdo, tá? Só que a galera não entende que quando a gente fala assim, a gente tá hipotetizando,
tá? Só para debater um pior cenário. Mas, para a maioria dos cenários, gente, catástrofe natural, tá? Hoje, como eu falo, qual que é a maior preocupação? Não é um apocalipse, pô. Até porque a palavra apocalipse é bíblica. Apocalipse é o fim das coisas, né? Inclusive, muitas pessoas religiosas entram e sentam o chicote lá, às vezes falam, porque sem Jesus, sem Deus, gente, eu não entro na questão religiosa. E mesmo quando eu entro na questão religiosa, eu falo, por mais que você tenha o Deus que você crê, por mais que você tenha fé, tá? Isso não exime o teu dever de preservar a tua vida, tá? Você não pode, é muito egoísmo a pessoa ganhar a própria vida e ainda querer que Deus cuide dela. Tipo, eu vou viver a esmo e que se lasque. Entendeu? Deus está olhando por mim, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso é muito egoísta de falar, tá? Porque se você trilhar um caminho errado, você vai se dar mal, independente, tá? Então, assim, falando, não quero prolongar a questão de religião, de fé. Tem uns que têm uma religião, tem outros que não têm nenhuma. Eh, a questão é, independente da religião, independente na fé que você tem, não deixe que a tua fé, tá, prejudique a tua atenção em preservar a tua própria vida. Porque uma catástrofe natural não é um apocalipse, mas mata pessoas, tá? Não é o fim do sistema, mas mata pessoas, tá? A violência urbana não é um apocalipse bíblico, mas mata pessoas, tá? Pessoas morrem por causa disso e o mundo continua. Então, se você acredita que você quer viver a tua perspectiva de vida que você tem que preservar, cuidar melhor da tua vida, tá? Do contrário, não adianta nada, tá? Então, a preparação não é a ideia de superar um apocalipse bíblico. A preparação é a ideia de superar toda a merda que acontece no mundo e acontece há muito tempo, tá? Desde que o homem está na Terra, acontecem coisas ruins e superar estas coisas ruins, tá? Não é o fim do planeta, que é como eu falo, dependendo das situações, não tem o que fazer. No vídeo, por exemplo, que eu coloquei aqui falando sobre desastre nuclear, né? Sobre uma eventual bomba nuclear. Eu fiz um cenário muito hipotético, inclusive fiz até com o mapa aqui da região de Curitiba, mas para ilustrar, entendeu? O tamanho do estrago, quão grave seria. E eu deixei muito claro, né, que se você está no olho de uma explosão dessa, no centro, a tua probabilidade de vida é praticamente zero de sobreviver. Então não dá também para o cara aloprar que ele vai sobreviver em qualquer situação, porque não vai, tá? Não vai, literalmente não vai. Então não adianta a gente querer se iludir, né? A preparação não pode ser uma ilusão. E algumas pessoas até citaram que eu falei sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Por exemplo, citei como exemplo. E a pessoa, mas tem o caso do senhor que sobreviveu e estava lá no meio. Gente, existem as exceções. Para tudo existem as exceções. Então, às vezes, o cara estava numa situação que ele conseguiu sobreviver. Uma em 1 milhão, muito raro. Mas a probabilidade é quase zero. Então, assim, é ganhar na loteria, entendeu? Então, assim, não dá para colocar exemplos dentro de um vídeo, tá? A não ser que o vídeo fosse assim, o cara mais cagado do mundo, ganhando na loteria. O cara tava, bem dizer, no olho de uma explosão e sobreviveu, tá? Isso, inclusive, eram bombas bem mais fracas do que eu ilustrei no vídeo. Então, muitas pessoas pegam assim, ou é 8 ou 80, e não é assim, gente. Preparação não é assim que ela funciona. Não é 8 ou 80. Existem diversas variantes, tá? Que podem afetar a tua preparação ou o planejamento que você deve fazer. Inclusive, não existe um planejamento fixo. Cansei de falar isso aqui no canal para as pessoas. Existem situações que vai dar na trave e o teu planejamento cai por terra. E você vai ter que ser prático, dinâmico, adaptativo, que é o que eu falo que uma das coisas mais importantes da preparação, da sobrevivência, da autossuficiência, é a pessoa saber se adaptar, é saber se virar, é saber improvisar, porque às vezes o teu plano pode dar tudo na trave e você vai ter que pensar em algo diferente na hora do calor do momento, tá? E isso não é fácil. Se a pessoa entrar em desespero,
no planejamento não deu certo, a pessoa vai entrar em desespero, ela não vai saber o que fazer. E ali vai ser uma sucessão de erros. E geralmente, uma receita para a pessoa perder a vida dela, ou mesmo para ir de mal a pior, é uma sucessão de erros. Quando ela vai cometendo erros, esses erros vão se somando até que concretiza uma cagada perfeita, tá? Então, assim, uma série de coisas, para tudo funciona dessa forma. Tudo na vida da gente é assim. A gente cometer um erro é uma coisa, se a gente comete ele sequencialmente, a tendência é que isso vai virar uma bola de neve. E isso vai ter muitas vezes consequências bem drásticas, ok? Então não entendam os vídeos. Eu não estou fazendo um vídeo só para falar só para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. A minha, principalmente que eu sou mais um vlogger, né? Basicamente, eu converso muito com vocês, eu debato muito com vocês, porque a ideia é fazer as pessoas pensarem, ok? Inclusive aparece muitas pessoas que não são preparadoras e sim, ela tem. Aí a gente nota como as pessoas, como quem não está no universo da preparação, tem algumas opiniões bem divergentes e algumas bem ilusórias, bem hollywoodianas, tá? Porque a visão que ela tem da sobrevivência e da preparação é aquilo que o filme mostra, é aquilo que a série mostra. Só que ficção é uma coisa, realidade é outro universo. Porque uma coisa que é uma ciência simples é que as pessoas gostam de ouvir o que elas querem, tá? E isso é normal nas pessoas, é normal do ser humano. Ele gosta de ouvir o que ele quer ouvir. Ele não gosta de ouvir aquilo que ele não quer ouvir. Então, às vezes, algumas coisas que vão contra a ficção que a pessoa tem em mente, depõe contra. Então, a pessoa não quer saber, e esse é um dos grandes problemas da preparação, porque muitas pessoas vão ficcionando aquilo que elas desejam, como seja, né? Eu desejo que seja assim. Como eu digo assim, na mente de todo mundo, a qualquer é, emergência, a pessoa tem um plano, não, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, e vai dar tudo certo, eu vou sobreviver, e eu vou ser o maior herói em qualquer situação. Quando é uma baita de uma mentira, numa catástrofe natural, a pessoa pode ser um preparador, ter conhecimento, ter até alguma preparação e, dependendo da circunstância, ela acabar se dando mal. A preparação ela é só uma chance a mais. Não é uma ciência exata que você vai fazer, ó, vai ser bem desse jeitinho. É isso que as pessoas precisam compreender. Que não é assim, desse jeitinho aqui, ó, nada vai te acontecer. E às vezes parece que vendem essa ilusão para as pessoas, coisa que eu não faço, porque nem para mim eu tenho essa consciência. Para mim, assim, eu tenho uma preparação, tem muita coisa que eu queria fazer e não consegui ainda. Quer dizer, eu tenho algumas vantagens só. Não quer dizer que eu posso lidar com qualquer situação, mas eu tenho vantagens sobre várias, né, sobre várias situações. E acho que a principal interpretação que a pessoa tem que ter, eu tô começando na preparação agora, é essa questão. Ela analisar assim, não, eu não vou sobreviver a tudo, mas se acontecer alguma coisa ruim, eu quero ter uma chance a mais, eu quero ter alguma vantagem. E para as coisas mais amenas, que daí você vai superar bem mais fácil, aí que tá, essa vantagem vai ajudar a superar de forma mais fácil, tá? Mas ninguém tá imune às coisas que acontecem. Não é ser preparador, você tá imune às coisas.